Meus amigos, meus irmãos, nós vamos refletir hoje sobre a igreja, o corpo de Cristo. Esta figura bíblica é tão linda, tão fantástica, tão cheia de lições, de mensagens para nós, que eu sempre fico maravilhado, extasiado, quando eu penso no que a palavra de Deus nos ensina sobre essa figura, a igreja, o corpo de Cristo. Isso é simplesmente fantástico. Pastor, no corpo humano, os membros não ficam brigando entre si. Por que na igreja, corpo de Cristo, existe tanta discórdia? Provavelmente um dos motivos, uma das razões, é que muitas vezes se confunde corpo com corporativismo. E o que a igreja faz, às vezes copiando a própria sociedade, é fazer as coisas com competição. E a figura corpo nos mostra fazer tudo por cooperação. Todos cooperam uns com os outros. No corpo, cada membro tem sua função, tem seu trabalho. Mas a união, uma das lições fantásticas nessa comparação, nessa figura, é sobre a união. Porque todos estão unidos e comandados pela cabeça, e a cabeça é Cristo. Quem comanda a igreja é Cristo. Por isso que a igreja pertence a Ele. Pertence a Deus, que comprou pelo sangue de Jesus. A igreja não é de mais ninguém. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Porque somos só dele. Mas nós estamos ligados uns aos outros porque fazemos parte do mesmo corpo. Então, a figura da união, da unidade da igreja é muito forte nessa comparação da igreja como corpo. A gente não tem que ser igual. Os membros não são iguais. São diferentes. E é bom que sejam diferentes, porque cada um tem a sua utilidade, tem a sua função. Tá bom? E todos terminam sendo necessários, úteis, certo? Pastor, uma coisa que deixa a gente intrigado também é porque tem uns que se acham mais importantes que os outros. E, em contrapartida, tem alguns que já se acham tão inferiores, tão indignos. Né? Por que isso acontece também? Certo. Então, a oportunidade da gente analisar com mais detalhes o texto bíblico de Paulo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, no capítulo 12. Então, há alguns versículos que eu gostaria até que alguns lessem enquanto eu vou falando, e vou até sugerir, mas nós encontramos, e Paulo trata sobre isso, alguns obstáculos ao bom funcionamento da igreja como corpo de Cristo. E o primeiro obstáculo que Paulo trata é a falta de conhecimento, a falta de educação da igreja quanto aos dons espirituais. Para o funcionamento do corpo, saber sobre os dons espirituais é fundamental. Então, olha o que Paulo diz em 1 aos Coríntios 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A ignorância, o desconhecimento dos dons espirituais, isso se torna num obstáculo. A gente tem um estudo mais detalhado sobre os dons. Isso é uma apostila que escrevi um tempo atrás. Mas só uma palhinha nesse assunto aqui. Tem umas igrejas que dizem que aceitam os dons, que têm os dons, que usam plenamente os dons, às vezes ficam num 2, 3.
dom de cura, né? Dom de profecia, dom de línguas. Às vezes fica mais nesses aí e acha que todo mundo tem que ter esses três. Ou, no mínimo, um desses. Alguns elegem o dom de línguas, outros o dom de profecia, e às vezes nem nenhum deles é verdadeiro. Mas a palavra de Deus fala sobre muitos. São vários, são muitos, são diversos, são diferentes. No estudo que nós fizemos, fomos relacionando, chegamos a mais ou menos 25. E sem dizer que são só esses. É Deus que distribui, Ele que dá para a igreja, através do Espírito Santo, e dá como lhe aprove, como Ele quer. Mas visando sempre um fim proveitoso, que é a edificação da igreja. Então, precisamos conhecer sobre os dons e as suas funções, porque o desconhecimento, a ignorância dos dons atrapalha o funcionamento da igreja como corpo de Cristo. Certo? Agora, uma outra coisa que atrapalha é esse complexo de inferioridade. Depois, a pergunta tem praticamente um complexo de inferioridade ou de superioridade. Mas o complexo de inferioridade é o que o apóstolo Paulo nos fala, nos trata, ou trata em 1 Coríntios 12, especialmente nos versículos 15 e 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então, nenhum membro pode fazer greve. Se os pés disserem, não, eu não quero ser pé. Estou cansado de ouvir essas gozações. Ô, chulé. Então, porque tem gente que anda desfazendo, criticando, humilhando aqueles que têm uma função socialmente considerada inferior. Então, mas aí na própria igreja, Paulo diz, às vezes quem tem a função de fazer andar, e pegar o peso e carregar, às vezes não quer. É o pé que gostaria de ser mão. Mas ele não deixa de ser pé. E se o corpo não tiver pé, ele não funciona, não anda. Ou então é a história do ouvido que quer ser olho. Então não quer aceitar a sua função de ser chamado de orelhão, não sei o quê, alguns querem telefonar. Tem todos os tipos de brincadeira e gozações que às vezes nem deveriam acontecer. Então, por algum motivo, às vezes, aquele que tem a função de escutar, de ouvir, que é muito importante, Tiago diz que todo homem, todo ser humano devia estar sempre pronto para ouvir. Antes de falar, antes de agir, a gente poderia ouvir. E tem na igreja aqueles que devem ter essa função importante de ouvir. Então, quando o ouvido não quer aceitar a sua função, porque queria ser olho, mas ele não deixa de ser ouvido, certo? E na pergunta tem aquela questão de uns se acham melhores, superiores aos outros. Aí, em 1 Coríntios 12, especialmente os versículos 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, os olhos não podem desfazer de quê? Dos pés. Aí o texto, Paulo fala o quê? Que os olhos não podem dizer o quê? A mão, não precisamos de ti. Não posso falar para a mão que não precisa. Nem a cabeça aos pés. Então, no corpo não poderia, na igreja, corpo de Cristo, isso nunca poderia existir. Ou às vezes a gente não lê, não medita bem no próprio Evangelho,
ou esquece, ou pior ainda, não quer saber. Lembra que uma ocasião Jesus pega os discípulos querendo saber quem era o maior entre eles. E Jesus entra na história e dá aquela lição. Olha, vocês estão com um raciocínio puramente humano na sociedade aqui nesse mundo. Que os considerados importantes, aqueles que governam, têm muitos servos à sua disposição. Tem muitos mordomos, uma mordomia tremenda. E o servo mesmo não tem muito valor, mas entre nós, disse Jesus, na igreja verdadeira devia ser totalmente diferente. Então Jesus fala o exemplo dele: vocês não me chamam de mestre? Eu sou. Vocês não me chamam de Senhor? Eu sou. Mas sendo o Senhor, sendo o mestre, sendo o Salvador, o que é que eu fiz? Eu lavei os pés de vocês, lavei os pés dos discípulos para dar uma lição de humildade. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então Jesus nos dá essa lição. O Paulo fala também sobre isso na epístola aos Filipenses de uma maneira interessante. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Fazei tudo por humildade. E aquele que é verdadeiramente humilde considera os outros superiores a si mesmo. Então, isso é corpo. Cada um vê a utilidade do outro e honra o outro e não busca a honra para si próprio. Exatamente porque é importante. E tem que lembrar o seguinte: os dons, quem dá é Deus. Dom, a pessoa se vangloriar do dom é um absurdo. O Espírito Santo é que dá. Todo dom é graça. E graça é favor imerecido. Todo dom é carisma. Carisma é graça. Graça é favor imerecido. Ninguém merece. É a graça de Deus, qualquer que seja o dom. Olha lá em 1 Coríntios 12, versos 13 e 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém. Então eu gostaria de concluir esta reflexão dizendo o seguinte: no corpo de Cristo, igreja, corpo de Cristo, todos têm dons. Então, cada um de nós tem pelo menos um dom para servir no corpo. Não há ninguém que não tenha nenhum dom, como não há ninguém que tenha todos. Então, quando a gente lê o que Paulo diz, especialmente em 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele fala que são todos profetas, falam todos em outras línguas, interpretam-nos todos, faz uma série de perguntas e a resposta é não. Isso prova que ninguém deixa de ter pelo menos um dom que o Espírito Santo distribui a cada um, individualmente. Então não salta ninguém. Nem ninguém tem todos. Isso é para que cada um sinta a necessidade do outro. Cada um possa ajudar, cada um possa ser ajudado. E isso forma o corpo. Que nós sejamos, de fato, corpo de Cristo. Amém? Amém. Amém.